Mauro César Pereira, você é um crítico da Central do Apito. Aí, levantou a mãozinha. Eu li a coluna. Olha aí, tá ele aí. Eu li a coluna. Mauro César Pereira, ontem, teve ali, não uma treta, uma rusga, trocas de comentários no seu Twitter sobre a situação da Central do Apito. Né? Você questionou a Central do Apito, foi respondido por uma pessoa da Globo e retrucou. E eu acho legal a gente falar sobre esse tema aqui no Bate Pronto. Na realidade, assim, eu não assisto o programa quando tem a Central do Apito nem amarrado, né? Eu não vou perder o meu tempo vendo aqueles caras falando absurdos. Mas isso aparece na rede social, você acaba vendo, não tem jeito, né? Até pela curiosidade, onde que eles vão chegar agora? E ontem, no programa lá do Sport TV, o trecho que eu vi, o Paulo César Oliveira, ele trouxe um trecho da regra que diz o seguinte, que se o jogador cobrir a cabeça, na comemoração do gol, Vampeta, ele leva cartão amarelo. E como o Gabigol fez uma pegadinha, eu vi a pegadinha, que ele puxou a camisa, gol, aí depois falou, não vou puxar a camisa. Dando risada. Ele alega que se o árbitro visse, poderia dar o cartão amarelo, como ele já tinha um, seria o vermelho. Né? Como curiosidade, né, se ele trouxesse isso como curiosidade, olha, se o árbitro fosse, digamos, né, se eu fosse o Paulo César Oliveira, eu falaria, se o árbitro fosse um Zé Regrinha, aquele que não tem nenhuma sensibilidade e cumpre tudo ali na letra fria, né? Sem entender as circunstâncias e tudo mais, ele poderia expulsar. Mas é um crime contra o futebol. Você expulsa. Já acho absurdo você dar cartão porque o jogador tira a camisa. Tira a camisa que tem que cobrar o clube, porque o patrocinador desaparece. Então o clube que deveria colocar no contrato. Olha, eu penso da mesma forma que isso aí. Tirou a camisa? Beleza, você vai ser multado em X% porque o nosso patrocinador não apareceu. E é ele que ajuda a pagar teu salário, bonitão. Não tem nada que tirar a camisa. Botar a camisa sobre a cabeça, talvez possa o clube entender da mesma forma, porque ele está escondendo o patrocinador, o símbolo do clube, que é até muito mais importante, claro, do que o patrocinador. Eu acho que não caberia arbitrar, mas se existe a regra, ok, como curiosidade. Mas ele insiste, né, no que poderia expulsar. Gente, é o fim da picada. Onde já se viu expulsar um jogador porque ele puxou a camisa. Então, se ele se emocionar, que nem o Fred chorou no sábado e enxugar as lágrimas com a camisa, cobriu parcialmente o rosto, também vai levar cartão amarelo. Que loucura. Ele nem cobre totalmente, ele faz assim e puxa, brincando, né? Ele já vai para sacanear mesmo. Exato, ele vai para sacanear. E isso tudo, na linha até do que vocês estavam falando, o Thiago falou, é legal do futebol, o jogador que provoca, o jogador que... E o Gabigol tem essa pegada, a torcida do Santos faz muito bem, provocado, claro, quer desestabilizá-lo, ele faz muitos gols contra o Santos, ele faz o gol, ele também provoca, antes mesmo do gol já estava ali naquela troca ali de gentilezas. Então, se você percebe o seguinte, né, a que ponto chegamos, né? Hoje, nas transmissões de futebol, no meio do futebol, o espaço que é dado de protagonistas a personagens que não são protagonistas. O futebol não é feito para árbitros, ele é feito para atletas, ele é feito para a torcida, principalmente, que é a razão de existência disso tudo. Que se não tiver torcedor, ninguém quer saber de futebol. Se ninguém gostasse de futebol, não estaríamos aqui, né? Obviamente. E aí você tem esses intrusos que são os ex-árbitros que ficam ali procurando pelo em ovo até na regra. É assustador isso, porque isso vai formando opinião, vai criando. Amanhã vai ter um elemento que vai comemorar tirando a camisa e vai ter torcedor brigando porque não deu o cartão. E talvez o árbitro não deu o cartão por questão de sensibilidade, por entender determinado momento, por achar... O Rivaldo comemorava assim. Então o Rivaldo ia colecionar cartões amarelos, né? Porque ele comemorava sempre puxando a camisa. O Tita, quando fez o gol do título do Vasco em 88 contra o Flamengo, ele que foi jogador do Flamengo, campeão de tudo, ele faz o gol e comemora assim. Foi o primeiro jogador que eu vi comemorar assim. Em 88, final, foi 1-0 o Vasco contra o Flamengo, final carioca, o Tita faz o gol pelo Vasco e ele sai correndo igual um maluco pelo gramado com a camisa, com a cabeça coberta pela camisa do Vasco. Essa imagem, ela foi super marcante, tanto que eu lembro até hoje, foi capa de todos os jornais no dia seguinte, porque foi o símbolo daquela conquista do Vasco, um ex-rubro-negro marcando o gol do título, e um gol bonito até, e comemorando de maneira inusitada, porque ninguém comemorava assim, cobrindo a cabeça. Então você percebe assim, como eles buscam criar factoides e criar pelo em ovo. Repito, se fosse uma curiosidade, né? Fala assim, olha, a regra diz isso, mas o árbitro foi bem, né? E não ter... Aí o André Rizek, apresentador do programa, né? Ele faz a pergunta, vocês expulsariam, que tem mais árbitros ali junto, né? Aí não responde, né? Fiquei curioso, se expulsaria, né? Porque tem que ter muita coragem para você... Gente, não é porque o Gabigol não pode ser qualquer jogador. É o caso, no sábado, eu esqueci agora quem foi o árbitro do jogo do Fluminense contra o Corinthians.
O árbitro teve muita sensibilidade. Porque o Fred fez o gol e custou reiniciar o jogo. Mas, gente, o jogo estava resolvido. Foi 4-0. O cara é um dos maiores ídolos da história do clube. Você acredita que eu fiquei pensando nisso? Ele fez o gol. Eu fiquei observando para ver se o cara ia, no momento daquele, se ia dar cartão pro Fred. Foi um momento bacana do futebol. O tempo, né? o cara, eu fiquei... 45 mil pessoas no estádio só por causa do quê? Porque era o jogo que o Fred podia entrar também, agora vai ter o outro contra o Ceará. Então ele teve sensibilidade, entendeu? Cara, isso é futebol, o cara é um ídolo. No gol 100 do Rogério, ele levou amarelo. Pois é. Vou tirar a camisa. Então, assim, existe... Vitor Boni me lembrando aqui no tem que ter sensibilidade, o cara tem que entender o seguinte, eu não sou protagonista, eles são. E em certas situações, vamos valorizar o futebol, entendeu? Isso é o futebol. Comemoração de um gol, a provocação de uma torcida com o jogador e vice-versa. E no caso do sábado, o contraponto. Não sei se a Central do Apito gostou dessa conduta do árbitro, né? Mas ele foi bem, ele deixou passar, esperou. Os jogadores do Fluminense voltaram muito depois, as reservas entraram em campo, a torcida... Tudo bem. Acrescenta no final lá, tem que dar mais um minuto. E, aliás, se ele não acrescentasse, o Corinthians ia achar ótimo, que já estava 4-0, quanto antes terminasse o jogo melhor. Ninguém queria mais jogo, né? Então, acho que é incrível isso, cara. E como isso faz mal ao futebol. Porque o que acontece? Você tem um espaço nobre na mídia, isso se prolifera pela rede social e muita gente está arriscada a pensar que o futebol é isso, o futebol não é isso. Eu vou morrer repetindo. A Central do Apito é o desserviço ao futebol, porque o tempo inteiro, ou quase todo ele, salvo exceções, um abraço para o Salvio, que para mim é o que escapa ali, os caras passam o tempo todo procurando o quê? Polêmicas que deem a eles um protagonismo. E você está falando dele sim, justamente para combater isso. Eu não sou contra o comentarista de arbitragem, mas eu acho que o comentarista de arbitragem deveria ser mais ou menos que nem o step do carro. Para que você tem um step? Furar o pneu você usa. Se surgiu um lance polêmico, chama o comentarista de arbitragem. O que a regra fala? Essa interpretação está correta? Ele vai tirar a dúvida, porque ele tem um entendimento da regra mais profundo. Ele trabalhou com isso, ele estuda só isso. Ele não se preocupa com quem vai jogar, com quem quais são os desfalques, com os aspectos táticos do jogo. Ele só pensa na arbitragem. Uma coisa mais explicativa do que opinativa. Exato, até. Explica a regra, diz isso aqui. Diz isso aqui. Agora eles comentam lateral, né? Comentam falta, comentam tudo, o tempo todo. Outro dia teve um que falou assim, teve um jogo, foi o jogo do Corinthians até, Corinthians e Juventude. No nada, o comentarista entrou no jogo, estou assistindo o jogo, né? Não, porque gosto muito da técnica desse árbitro, que ele corre lateralmente perto da jogada. Pensei, gente, quem tá vendo esse jogo? Eu pay-per-view, paguei essa bagaça, né? Quem paga para esse negócio para ouvir um camarada falando? Como corre? Como corre a técnica do árbitro? Ninguém tem interesse nisso. Física. Sabe? Mas assim, nenhum torcedor quer saber. Sério, eu duvido, Eudó, que algum torcedor de futebol, os corintianos, os não corintianos, os torcedores do Juventude, vendo aquela partida, tivessem qualquer interesse em saber da técnica. O cara quer saber da técnica do jogador, da estratégia do treinador. Então, vou te dar uma notícia. Assustador. Agora que você vai ficar pé da vida mesmo. Vou te dar uma notícia boa. O Gacimba, ele tá comentando na ESPN, né? Sim. No canal Disney. Eu tava vendo ele falar que quem escreve a... Board. International Board. Que ela é escrita em inglês e alemão e agora... E aí, traduzido para o português, um monte de coisa errada. Um monte de simulação errada. Porque teve um lance do jogo Náutico e Tombense. Não é a primeira vez que isso acontece, não, né? Você viu? Não sei se você viu isso. Um lance que o goleiro vai quebrar. Náutico e Tombense. Tem um lance que os caras leu, quer dizer, tem, né? Leu o português, escreveu do inglês para o português errado. A tradução. Traduziu errado. Mas o problema não é só esse, né? Depois desse simpósio que o Mauro falou corretamente sobre a atuação, né? Eu acho que a função é ótima de comentarista, eu acho que colabora, pode colaborar, mas não pode complicar. É a hora que o cara não está mais apitando, então ele pode ser mais didático e perceber que não foi esse o espírito do cara que escreveu. É outra coisa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Não dá para cortar, na hora, amputar braço de jogador. É impossível amputar. Naquele momento, pode trazer UTI, naquele momento não dá. Então tem um negócio chamado reflexo. Quando é que vale o reflexo? O reflexo só pode ser contado, cientificamente, só pode ser contado a partir do momento que você sente que tem alguma coisa chegando ou alguma coisa que vai acontecer. A partir daquele momento você cronometra, sabe? O tempo que for. Antes você não pode. Então a bola chega, tem hora que o cara não dá para tirar o braço. Mas não, bateu. Aí entra a regra do Vampeta, que ele fala isso a vida toda. Ontem à noite, professor, teve a maior confusão, Botafogo e Red Bull, né? Bateu no braço, Red Bull e não é assim. Né? Tem que ser racional. Não dava realmente para ele tirar. Entendeu? E
Segue o jogo, decisão de campo. Ou é, ou não é, não é. Para, vai ver na tela. Você sabe que o cara não podia tirar o braço Ontem daquilo. o treinador do Botafogo pediu para fazer o VAR do VAR. Não dá. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, interferência. Não precisa meter o bico na hora que você não é chamado. Sabe? Não tem que fazer isso. 80% das decisões do VAR que entra para discutir teria que valer a decisão de campo. Então, atrapalha. Esse é um desserviço que é prestado. E o comentarista da arbitragem, que conhece profundamente o assunto, deveria perceber essas coisas. E com relação à camisa que foi dita aqui, quer dizer, não é possível. O Infantino fala toda hora que temos que fazer emoção. Estou falando coisa atual. Toda hora emoção no esporte e dispara o coração, põe vídeo a FIFA batendo o coração, a emoção. Aí o cara faz um gol importante, tá certo? E levanta, tipo capuz. E segue a vida, não pode pregar cartão pro cara. E aí, uma pessoa da Rede Globo respondeu o Mauro César no Twitter. E o Mauro sempre também, ele responde de novo. Mas aí, uma das posições é essa aí, a gente não vai colocar nome, claro, mas tá aí a resposta. Pessoal pode não curtir, pode criticar a central do apito. Claro que pode, a maioria não curte e critica. Fazer campanha contra, etc. Seguiremos fazendo. Mas depois do comentário do Paulo César Oliveira, perguntem ao Gabigol se ele vai repetir a brincadeira. E o ponto é esse. Paulo César apenas informou a regra que muita gente ignorava. Eu, inclusive. Essa foi a resposta. Tem que ser ignorado. Porque eu acho que para ninguém vai fazer falta a situação de botar. E outra, o Gabigol repetiria a brincadeira. Eu até respondi que talvez ele não repetisse porque eles devem saber que os árbitros são intervencionistas, Zé Regrinhas, muitas vezes, como os que fazem parte da central da apito, em sua maioria, que eles são ex-árbitros. Entendeu? Essa é a questão. E aquela coisa, todo mundo sabe que o árbitro, quando ele vai para o jogo, ele sabe que tem alguém comentando o trabalho dele. E sabe até quem é que está comentando o trabalho dele. Quando é na TV aberta, mais ainda. Porque a cada decisão dele tem um cara colocado num trono. É um trono, assim, o rei da regra do futebol, né? Atenção, a central do apito está sendo convocada. Aí entra a central do apito e ela vai dizer, olha, o juiz errou, o juiz acertou. E o cara fica sob julgamento público ali, pela opinião de um sujeito. E a gente discorda deles muitas vezes. Mas a gente que eu falo, chamar o break imprensa, rádio, jornalistas, todo mundo. Agora break na Rádio Jovem Pan, mas seguimos no YouTube. Pode continuar, então, tá maravilhoso. Não, então é isso. Ele é colocado, o ex-árbitro, numa posição de um destaque desproporcional. E ele é convocado a falar como se fosse assim, a palavra final. E na transmissão ele é a palavra final, ok, tudo bem, mas a gente tem o direito de discordar. Né? Nós, o torcedor, todo mundo. Ontem no jogo, por exemplo, de Botafogo, Red Bull Bragantino e Botafogo, teve um desses lances bizarros. O Wagner Hillway, que estava no VAR, ele chamou o árbitro, esqueci agora o nome do árbitro, para ver um lance de um possível pênalti no Elinho, na disputa com o Cuesta. Para mim não foi rigorosamente nada, o jogador do Bragantino deu um salto. E o árbitro estava pertinho do lance, mas muito perto do lance. E ele não marcou nada. Aí chamou, eu falei, cara, o cara está perto do lance, ele viu que não foi, não, por que está chamando? Não era menor intervenção? Aí o árbitro ficou ali uns 2, 3 minutos. Viu o vídeo, voltou, não foi nada, segue o jogo. Ou seja, só atrapalhou. E o árbitro estava bem colocado. E se fosse esse um lance assintoso, uma falta clara, mas é nítido assim que no máximo, alguém pode achar que foi com muito boa vontade e tal, que eu acho que foi o caso. Então, não mudou. Continua a intervenção. E, infelizmente, nessas horas, eu lamento, a central da apito não é crítica. Que se ela colaboraria com o futebol se nessas horas ela descesse a marreta, entendeu? Olha, errou o árbitro de vídeo. Isso é um absurdo, não tem que fazer isso. Está interferindo no jogo. O árbitro estava bem colocado, ele viu. Eles deveriam ser estimulados a isso e cobrados, porque se você é comentarista para dar opinião, não é só para elogiar, não, meu camarada. Tem que dar uma retada também. Elogia e desce o porrete se a coisa for feia. Isso vale para nós, acho eu sempre pensei assim, e isso vale para o comentarista de arbitragem. Porque comentarista de coisa boa, então coloca, o Vanderlei vai lembrar, várias pessoas com o perfil Márcia de Whitson, né? Que era aquela jurada de programas de televisão, que dava 10 para todo mundo. E a central do apito é isso. Já tivemos. Ela é corporativista.
Chacrinha. Você viu que eu sou da velha guarda, né, meu camarada? Não é da velha guarda. Conhece a história, é diferente. Eu só queria... Você tá me chamando de ignorante? Não. No meio do programa? Imagina. Eu gostava nada do Pedro de disso. Lara, de jurado que esculhambava todo mundo. Tem que ter um quê de Pedro de Lara nesse pessoal, né? Tá faltando um pouquinho de Pedro de Você Lara. foi brilhante lembrando da discoteca. E você foi na discoteca, eu lembrei da Chacretes, da Rita Cadillac. Rita Cadillac, foi lembrado. Nós fizemos uma homenagem, grande momento. uma homenagem aos grandes momentos da televisão. Alguém até mandou uma mensagem para mim. Se o Mauro lembrar do J. Silvestre. Claro que eu lembro. Não. Mensagem de alguém que mandou. Qual é o outro, meu Deus? Flávio Cavalcante? Flávio Cavalcante. Se o Mauro lembrar do Flávio Cavalcante e do J. Silvestre, aí é a consagração. Então, Então eu tô nessa aí, porque eu lembro do Almoço com as Estrelas. Então, Jane Erondinho cantando. Ela fera, minha mãe deixava em casa. Você tem 20 segundos pra completar essa de Ipanema. Você tem 20 segundos, eu só tô falando isso. Vai voltar. Você já viu falar aí, Almoço das Estrelas? Almoço das Estrelas. Eu não lembro do tempo, mas... E você lembrou das ciganas, que é muito mais antigo. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. É esse o clima do bate-pronto. Agora, Mauro, o que mais assusta também é um cargo de chefia defender a central do apito com unhas e dentes. Mas eles gostam, Porque né? ela é questionada pela grande maioria. Ela, às vezes, ela defende atitudes vergonhosas dos árbitros. E aí você vê que tudo isso é acobertado, pelo que a gente viu no comentário, nada vai mudar. Não, Vai continuar a eu mesma acho também coisa. que não vai mudar. E também eu vou continuar dando a minha opinião. Porque eu acho que isso é ruim para o futebol. Esse é o problema. Não é uma questão de opção do telespectador. Primeiro que esses jogos só passam naquele canal. Então você é obrigado a ou baixar o volume ou você tem que aturar a central do apito. Então, Baixa o volume e bota na transmissão da Jovem Pan. Por exemplo, essas transmissões... Nilson César, Gabriel Dias... Essas transmissões agora da Amazon... Fausto. A Amazon mostrando Copa do Brasil. Tem duas versões, né? Tem uma lá com a telinha lá, os caras aparecem no cantinho ali e tal, uma coisa meio... uma pegada meio Twitch e tal. E tem a transmissão mais normal, clássica, né, digamos assim, com outro narrador, comentarista, tudo normal. Seria legal se eles fizessem isso, entendeu? Como se fosse uma tecla SAP. Uma tecla SAP para ser o mute o tempo todo para a central do apito. Na hora que a central do apito falar, desaparece. Aí você, pelo menos, não se aborrece tanto. Mas não adianta, porque eles estão induzindo as pessoas, entendeu? Eles induzem as pessoas. É um desserviço ao futebol. E isso é um ponto muito, muito importante, muito sério, porque é o tempo todo. Eles têm programa, eles se reúnem, e ontem passou dos limites, porque ele poderia ter usado essa curiosidade para tratar como curiosidade. Mas o tempo todo do vídeo você percebe assim, que a pegada é: se o árbitro visse, ele podia expulsar. Não podia, mas deveria expulsar? Não, claro que não. Não tem o menor cabimento. Aliás, a regra é ridícula, né? Diga-se de passagem, né? Você vai expulsar um jogador porque ele botou, olha o cartão que ele botou a camisa sobre a cabeça. Prestaria o serviço, eu acho, que essa abordagem, né, a central da apito, prestaria um serviço e se criticasse aquilo que, imagino que lá mesmo, eles entendam que está errado, que é demorar o trabalho do VAR. Eu acho que se eles... Porque eles têm força, e é importante isso. Se eles batessem nessa tecla, olha, está demorando. Olha, no jogo de ontem, lá na Inglaterra, que é considerado um exemplo, demorou 30 segundos, por exemplo. Aqui levou 3 minutos, vai, volta, vem, olha para a tela. Se batessem nessa tecla, eu acho que poderia consertar. Porque o Mauro disse, olha, o pessoal sabe quem vai comentar, o pessoal sabe o que está sendo julgado, está observando. Tem até a teoria da conspiração, que para a arbitragem isso funciona como um comercial. Né? Para mostrar a importância do equipamento, a importância de todas as pessoas que estão trabalhando. Sabe? Faz de conta, não é o caso. Atenção, faz de conta a polícia que gosta que organizadas briguem para que mostre que é necessário mesmo ter aquele tipo de policiamento. Eu estou só uma hipótese, isso, hipotética, e pensando. Mas no caso da arbitragem, será que é um comercial? Sei lá. É um momento de protagonismo. Então, porque todo mundo para vê-los em ação.